sejam bem-vindos também os visitantes. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor para iniciar esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar este momento que estamos separando para o aprendizado da Sua palavra e deixar as nossas vidas serem usadas pelo Espírito Santo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, primeiramente, que o Senhor limpe o nosso coração, limpe a nossa mente, perdoe nossos pecados no corpo, na alma, no espírito. Faça valer nesse instante o sacrifício vivo do Senhor Jesus em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar grandemente, derramar a tua sabedoria, derramar o teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos edificar, para nos exaltar, Senhor, levantar a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade, nosso discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo o mal, toda astúcia do inimigo que queira se levantar, que queira atrapalhar, que queira interromper essa obra. Em nome do seu Filho amado, que caia por terra nesse instante, pelo poder da tua palavra e pelo direcionamento do teu Santo Espírito. Já agradecemos esse instante, já agradecemos essa oportunidade. O Senhor abençoe a todos que assistirem esse vídeo e a nós também que estamos aqui, Senhor, sendo instrumentos. Simplesmente estamos nos diminuindo, nos esvaziando para que o Seu Espírito nos encha do Senhor, da Tua vontade, e fale aos nossos corações nesse instante aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Louvado seja o Seu santo nome para todo sempre, e pelo seu Filho amado e toda a obra redentora que nos alcançou. Louvado seja para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Entregamos essa oração a Ti e já agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Estamos aqui novamente. Eu queria contar um caso. A gente tem algumas situações que acontecem na nossa vida e a gente pode compartilhar com os irmãos como as coisas funcionam. Eu já tinha perdido o meu RG. Engraçado, né? A gente está a todo tempo, né? A gente tem a mania de tomar frente da situação. Sempre, na nossa vida, a gente sempre comete essa falha. A gente entra no automático e não deixa o Espírito Santo, né? A gente acaba não ouvindo a voz do Espírito Santo, né? E não prestando atenção, de fato, toda hora. Às vezes, os problemas que a gente tem no dia a dia, a nossa rotina, e aquilo faz a gente perder a espiritualidade, né? Os rudimentos desse mundo, né? Por isso que a palavra de Deus diz que os compromissos desse mundo sufocam o coração, e Deus ele passa a não trabalhar porque você não dá espaço. Você enche a sua rotina, né, diariamente cheio de atividades, e você não para um tempo para meditar, para pensar. Eu tinha perdido o meu RG. Aí eu pensei, falei, não, depois eu procuro na minha gaveta aqui, na escrivaninha aqui do computador, e eu vou achar. Aí procurei umas 3 vezes, não achei. Aí eu fiquei preocupado assim, mas falei assim, não, deve estar, eu tenho uma pasta aqui cheia de documentos. Acho que todo mundo tem isso em casa, né, porque é organizado, né? E eu nunca, assim, é difícil perder alguma coisa, porque as coisas importantes mesmo eu guardo em pastas,
tudo separado, tudo organizado. É difícil eu perder um documento. Isso é uma coisa muito rara. Uma conta, qualquer coisa é muito raro, porque eu guardo mesmo, fora aqueles que eu digitalizo, né? E envio para essas stories virtuais, né? Hoje o pessoal chama de nuvem. Você envia os seus documentos importantes, tudo aquilo que é importante você deixa na nuvem, que são serviços de armazenagem de dados virtuais oferecidos aí pelas grandes empresas, né? O próprio Google te oferece isso, a Microsoft, tem outras empresas e você não perde, fica lá, né? Eles têm total responsabilidade de guardar aquilo, fazer backup, cópias de segurança e você não se preocupa. Então eu, além de usar esse serviço, eu ainda sou bastante organizado aqui em casa. Eu perdi meu RG, eu tinha quase certeza que eu acho que tinha esquecido em algum lugar, mas fiquei naquela dúvida. Aí eu pensei, falei, pô, por que eu tô, né, ficando todo atribulado, pensando? Isso é um fato pequeno, contando um fato pequeno. Então, de madrugada eu acordava e via assim aquela situação e comecei a perguntar. Eu não fiquei, sabe, por isso que é importante, né? A gente sempre orar. Às vezes orar de manhã, orar de madrugada, se você acordar, ou se você tiver algum problema, orar durante a tarde, à noite, antes de dormir. A gente sempre tem que estar em oração. O Senhor Jesus diz, né? Orar e vigiar. Sempre, sempre. E aí eu fui orar, já tinha uma semana já. Eu falei, ou se perdeu aqui em casa, que é muito difícil, ou eu perdi lá fora. Algum estabelecimento me pediu, eu não sei, não lembrava. Mas mesmo assim, se tivesse perdido em algum estabelecimento, já fazia uma semana, né? E aí eu orei, falei, Senhor, onde que está meu RG? É, pelo amor de Deus, é um RG que eu tirei já faz pouco tempo, e o outro que eu tinha já era um antigo, que já fazia quase 20 anos. E a foto estava antiga e não estava valendo mais, mas durante 20 anos não perdi o RG. Esse eu tirei agora, faz poucos meses, e não achava, e aquela preocupação. Aí eu pedi umas 3 vezes. Orei, pedi, falei assim, onde é que está? Onde é que está esse RG? Um dia, 2 dias, hoje, no terceiro dia hoje, eu tô aqui, a gerente do banco me ligou, me passou a mensagem, aliás, me passou a mensagem no WhatsApp, falou assim, Abraão, hoje eu fui dar uma olhada lá no Achados e Perdidos da agência e vi o seu RG lá. Então eu vou guardar aqui, a hora que você vier aqui na agência, você pega aqui comigo, que está aqui, você esqueceu aqui. Quer dizer, nem já estava lá no Achados e Perdidos e ninguém dava bola. Mesmo eu sendo cliente do banco, ficou lá largado mais de uma semana. Hoje que ela deu um, um estalo nela de chegar e falar, vou lá dar uma olhada nos achados e perdidos. E nem era ela, né, responsável em olhar aquilo, né? Porque ela é gerente do banco, então não era nem o gerente que vai ficar olhando achados e perdidos, é mais o funcionário ali, o caixa, né? Atendente, alguém que cuida ali, não é gerente. E ela hoje resolveu lá olhar e achou, ela já me reconheceu, porque ela é gerente da minha conta, ela reconheceu e já falou e já mandou uma mensagem no WhatsApp. Assim, não precisei fazer simpatia, não precisei ficar orando para santo nenhum. Simplesmente eu orei, né? Fechar a porta, orar ao Pai,
e sairá de lá justificado, né? Eu orei para o nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, assim que me ensinaste na palavra, assim que tudo que o Senhor Jesus ensinou, tudo que pedirdes em meu nome, né, ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não precisei nada. Quer dizer, a gente tem, o Senhor Jesus abriu essa porta e a gente tem o acesso direto. Não precisa de mais nada. Não precisa fazer simpatia, não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito pelo Senhor Jesus. Não precisa acender vela para santo, nada, nada. Orei ao Pai em nome do Senhor Jesus. Hoje é o terceiro dia. Aí a moça da cidade, a minha agência não é aqui na cidade, é uma cidade vizinha, que tem uma distância aí mais ou menos de 40 quilômetros. Ela me mandou a mensagem hoje, nem falei do assunto, nem toquei no assunto, né? Não toquei no assunto, não falei nada. Ela me mandou a mensagem e falou: Ó, eu fui dar uma olhada lá no Achados e Perdidos e achei o teu RG. Então, olha só. Então, assim, é o que eu digo aqui para vocês. A palavra de Deus, ela é efetiva, ela se cumpre, né? Então, a gente usa aqui uma versão abençoada, que era a primeira versão de João Ferreira de Almeida, né? A primeira versão, traduzida para o português, ela foi lançada no século XVI, né? Então, 1628, 1691 foi o período que demorou para ser traduzida, né? E, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Funciona, 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 né? A palavra de Deus, ela é efetiva, não é? O reino de Deus não é feito somente de palavras, mas é feito de poder. Simplesmente assim. Acesso direto ao Pai Celestial. Acesso direto, sem nenhum intermediário. Somente um que nos concedeu esse privilégio, o Senhor Jesus. Então, ele autoriza que nós usamos o nome dele e essa requisição chega lá no trono da graça do Senhor, do Altíssimo, nosso Pai Celestial. E ele vai enviar um anjo para resolver a situação, né? Muitas coisas não são imediatas, muitas coisas demoram um tempo, algumas coisas são imediatas, mas funciona, funciona. Então acho que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida para eu dar esse testemunho aqui para vocês, né? Então, minha mãe, por exemplo, ela já perdeu documento várias vezes, nunca achou, nunca devolveu, né? Lá em São Paulo, e a minha cidade aqui é pequena, mas a cidade que eu perdi é uma cidade já grande, já deve ter uns 150 mil, chegando a 180 mil habitantes, não sei, mais ou menos por aí. Não é uma cidade pequena, né? E realmente, graças a Deus, consegui recuperar. Aqui a gente tem, eu quero começar por uma escritura, tá lá em Salmos, vamos lá, deixa eu gravar minha tela aqui, vamos lá, iniciar a gravação, a gente vai aqui para Salmos, nossa Bíblia abençoada,
Livro de Salmos, o Velho Testamento, capítulo 119, versículo 137. 137 até 137 até 144. A gente fica aqui. Eu tinha falado no episódio 4 que o trono da graça, o trono do reino de Deus, ele é firmado na justiça. Deus não pode ser injusto. Por isso que ele julga as causas, né? E ele profere as sentenças e não pode haver injustiça no reino de Deus, porque é um reino de justiça. A gente vai ler aqui, a partir do versículo 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus caminhos. Ordenastes os teus testemunhos com retidão e com toda a fidelidade. Então, justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Ordenaste os teus testemunhos com retidão e com toda a fidelidade. O meu zelo, aí aqui, essa parte está falando justamente disso, que Deus é reto, que Deus é justo. Ele não há infidelidade no Senhor. Ele sempre fala a verdade, ele é fiel, fidelidade. Você vê aí colado nos carros, né, adesivos e tudo mais, Deus é fiel, Deus é fiel. Porque Deus é, e com toda fidelidade, ele tem toda fidelidade. Muitas das vezes a gente pode até ser infiel a Deus, falhar, cometer erros, mas Deus nunca perde a fidelidade dele. O meu zelo me consome, porque os meus inimigos se esquecem da tua palavra. A gente tem um canal aqui, o Senhor, ele faz a obra, ele faz o trabalho, então estou orando aqui e o Senhor está pedindo para eu fazer. E vai haver o tempo certo que isso vai ser espalhado de forma muito rápida na internet, no tempo de Deus, né? O trabalho não é em vão. Tudo que você faz para Deus não é em vão, e a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Então aqui a gente está começando, né, esse trabalho, e Deus mandou através do seu Espírito Santo, e a gente está fazendo aqui. E no tempo certo, isso vai ser disseminado de uma forma muito rápida na internet, com bastante visualizações. Agora a gente está construindo as bases aqui desse canal, né? A tua palavra, o meu zelo me consome porque os meus inimigos se esquecem da tua palavra. A gente vê que hoje, né, não só isso aqui Davi está falando na época dele, mas a palavra de Deus, ela não causa interesse nas pessoas, em sua maioria. Então ele tá dizendo que os meus inimigos se esquecem da tua palavra. A maioria das pessoas, elas não têm interesse. Elas não separam tempo, não debruçam, não estudam. E até para ver um vídeo assim, né, que passe mais de uma hora, não tem paciência. Hoje eu vejo que é muito superficial. Até os jovens mandam mensagens e falam, a mensagem não pode ter mais de 30 segundos, né? Senão não vou ouvir, né? E não ouve mesmo, né? Tem que ter 30 segundos ali e aquelas coisas rápidas, superficiais, que não tem como você se aprofundar no conhecimento. Então, a palavra de Deus hoje ela é desprezada, porque a gente
A igreja do Senhor está na terra, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas muitas igrejas que são caídas espiritualmente, elas passam a pregar aquilo que o povo quer ouvir. O Deus, ele usa nossas vidas para falar, ele usa nossas vidas para orientar, para ensinar, edificar, mas é ele que fala, e ele fala aquilo que ele quer. E a gente vê muitos movimentos feitos pelas igrejas, onde aqueles que são escolhidos para falar, para pregar, eles falam aquilo que o povo quer. Aí o povo junta multidões e tudo mais. Então, assim, fala para agradar aos seus ouvidos. Não fala para ser fiel àquilo que Deus manda falar, né? O Senhor Jesus manda falar através do seu Espírito Santo, né? Então, tudo uma corrida por números, sem se preocupar com esses detalhes. Então, tem muita igreja que está caída espiritualmente, então tem que usar o recurso da televisão, do rádio, tem que fazer muita propaganda, tem que fazer usar dos recursos, os recursos criados pelos homens que já foram utilizados em regimes socialistas, regimes militares, né, a propaganda, as empresas, né, utilizam muito desse recurso para angariar e aumentar o seu alcance, né, usando as mídias para poder juntar multidões. E a igreja, muitas igrejas estão caídas, elas utilizam esse recurso. Mas Deus não é assim. É porque o Senhor Jesus diz: aqueles que o Pai me enviar, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, quando a igreja ela tá com o seu castiçal, né, a sua candeia acesa, que é o Espírito Santo, é claro que a igreja faz os trabalhos, tem uma divulgação, tá, mas não pode ser em excesso ou não pode depender só disso, somente disso, exclusivamente disso. Ela age naturalmente, sem utilizar nenhum recurso humano e de forma exagerada para que o trabalho cresça, porque o próprio Senhor Jesus diz que o Pai é quem envia as almas, né? Então, às vezes você vê uma igreja que não faz propaganda, não tem mega templos, não tem aquela estrutura, né? Não tem aquela beleza, aquela estrutura. É uma igreja simples, mas está completamente lotada. É porque o pastor, ele, ele se beneficia, ele utiliza aquilo que Deus deu na mão dele, que foi o ministério, né? E ele utiliza muito mais a oração. Ele age espiritualmente através da oração. E Deus, ele faz o trabalho de enviar as almas e encher o, o templo, né? O local da reunião dos irmãos. Então é um trabalho espiritual. O espiritual de cima em conjunto com a igreja que está aqui na terra. Então não tem muito esforço. Não é feito através de muita fadiga. E as pessoas que estão nesses trabalhos, se elas estiverem sobre a graça de Deus, nem cansado elas ficam, porque a graça ela se multiplica em você e você não sente cansaço. Você trabalha muito mais, você serve muito mais por amor, né? Não por dinheiro, por salário, mas por amor, e você não fica cansado, porque Deus ele te preenche, ele é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo fazendo o trabalho, fazendo a obra dentro da igreja.
não é um movimento humano. A igreja não é um movimento humano. A igreja é um movimento espiritual, do mundo espiritual que é manifestado entre os homens. É assim que funciona. Então, não tem. Quanto mais força humana, mais afunda, mais não dá certo, porque prova que não depende de Deus. Então, a igreja que ora mais, que está ligada com o Senhor, está ali com a sua candeia acesa, o Espírito Santo, então é Deus que trabalha, Deus é que faz. Então, os trabalhos da igreja são prósperos, eles crescem, ficam cheios de gente e tudo mais, e você vê ali o sobrenatural de Deus, porque são pessoas que não têm capacidade. Deus chama justamente aqueles que não são. Não são pessoas capacitadas, mas Deus capacita os escolhidos através do seu Espírito Santo, ele faz a obra. Deus faz a obra na igreja. Então são dois tipos de igreja. Eu não vou falar isso agora. Tem igreja que é Deus faz a obra na igreja e tem igreja que faz a obra para Deus. Dois tipos de igrejas diferentes. Mas não é isso que eu vou falar agora. Então aqui voltando Então, aqui voltando às Escrituras, vamos lá, no versículo 140. Então, a palavra de Deus, você tem que no início fazer força. O reino dos céus é tomado por violência. Você tem que, o começo exige a sua renúncia, né? A sua vontade. Você vai, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero, eu quero aprender. Então, aquela força inicial, né, você tem que ter. E as pessoas hoje em dia não têm interesse, né? Então, tanto você começar a falar muito de Bíblia, conversar com as pessoas, ninguém sabe pouca coisa. Somente você vai conseguir um irmão ou outro ali que você vê que se interessa, e você começa aqueles que gostam, que buscam, que leem, que aprendem, que perguntam, que vão atrás, que vão na escola bíblica, vão na culto de estudo da palavra. Então, assim já tem assim bem menos gente da igreja que faz. Geralmente, uma congregação que você vai, são poucas as pessoas que têm essa dedicação. Então, ele está falando aqui que as pessoas elas não, não têm muito interesse, né, na palavra. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Eu, eu tinha, por isso o teu servo a ama. Deixa eu parar aqui a gravação. Por isso que eu tinha que falar sobre esse testemunho. Então, assim, a palavra é fiel. Se você fizer aquilo que está escrito, vai acontecer. No tempo de Deus. Deus, ele não é um, alguma coisa do supermercado que você vai lá e pega para você na hora, é seu e vai cumprir aquilo que você quer. Não é assim. Deus tem o tempo para cada coisa. Para cada coisa ele estipula um tempo. Tudo aquilo que você orar, que você pedir, vai acontecer. Se você estiver seguindo, for fiel ali à palavra do Senhor, você vai ver que as coisas realmente acontecem. Só que, por isso que ele fala aqui, o teu servo a ama. O teu servo a ama. Ele tem um apreço porque aquilo passa a ser o seu alicerce, o alicerce da sua vida, a palavra de Deus. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Então, por você se dedicar à palavra e conhecer as pessoas, esse assunto, as pessoas desprezam.
desprezam mesmo, não é de interesse, porque são poucas pessoas que realmente vão se dedicar e vão realmente ver a importância disso na sua vida, a edificação espiritual da sua vida através da Bíblia, da palavra de Deus. Então as pessoas, e por você não fazer muitas das coisas que as pessoas do mundo lá fora fazem, porque você lendo, você vai conhecer, conhecendo, você vai saber a vontade de Deus. Sabendo a vontade de Deus, você não vai fazer muitas coisas que o mundo lá fora prega. E aí você vai ser tido como careta, como uma pessoa atrasada, como uma pessoa que bitolada na Bíblia, bitolada nas Escrituras, né? Então, você passa a receber vários rótulos. Então, você acaba sendo desprezado. A maioria das pessoas, elas não têm apreço a isso e elas te desprezam mesmo, infelizmente. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Vamos voltar lá, que eu tenho que iniciar a gravação. São duas coisas ao mesmo tempo aqui. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então aqui ele repete várias vezes: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então Deus, no episódio passado eu falei que Satanás ele pegou justamente nesse ponto da justiça do reino de Deus. Está falando: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então o ponto que Satanás pegou foi justamente esse, que Deus não pode ser injusto. Então aqui o salmista está revelando isso, está escrevendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o ponto que Satanás pegou, a justiça de Deus, Deus não pode ser injusto, né? E aí ele pegou, foi crucial. A sabedoria que eu te dei te levou a isso, diz o Senhor. Então, Satanás ele usou da sabedoria que ele tinha para poder criar todo o questionamento e poder fazer tudo o que ele fez. Se você não assistiu o episódio número 4, né? Então você tem que assistir para entender esse ponto aqui. No versículo 143, tribulação e angústia se apoderaram de mim, mas os teus mandamentos são o meu prazer. É claro, você escolheu seguir os caminhos de Deus, o caminho de Deus. Os caminhos de Deus, porque ele vai mostrando cada hora onde você deve seguir. Você é colocado em várias encruzilhadas e você, naquele momento, tem que decidir se você vai obedecer a Deus ou se você vai obedecer à sua própria inteligência, sua própria sabedoria, ou se você vai obedecer ao inimigo, que também vai colocar questões, vai colocar opções na sua vida. São três coisas. Tem o caminho que Deus te mostra, tem o seu caminho, que já não é o caminho de Deus. Que é um caminho que você vai estar pecando, você já vai entrar na desobediência. E tem o caminho de Satanás, né, que é pior ainda, que é aquele caminho onde ele, além de entrar na desobediência, muitas das vezes você entra
em blasfêmia, você entra em heresias, em coisas mais pesadas, estimulado pelo próprio inimigo nas nossas almas. Então, só há um caminho, o caminho de Deus. Esse é o que a Bíblia nos ensina. Então, ele fala aqui: justos são os teus testemunhos para sempre, dar-me entendimento para que eu viva. Aqui nesses momentos de tribulação, deixa eu iniciar a gravação aqui. Tribulação e angústia se apoderaram de mim, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Então, você pode estar passando por momentos difíceis. Muitas das vezes, o caminho que o Senhor te direcionou é o caminho mais difícil, onde você vai passar por tribulação. Mas, como o salmista teve experiência, e isso realmente acontece, se você escolher o caminho de Deus, o caminho certo, por mais que apareçam tribulações, lá na frente a coisa se reverte em bênção. Às vezes você está passando por uma prova e Deus está querendo ver a tua fidelidade, né? Entregar, eu falei essa escritura, essa palavra no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Então, entregar os teus caminhos ao Senhor, confie nele, ele tudo fará. É justamente isso, porque às vezes você tem uma opção mais fácil, uma opção mais agradável, menos custosa para a tua vida, mas não é aquilo que Deus quer que você faça. Então, você passa por uma tribulação, uma angústia, perseguição, muitas das vezes. Só que ele está falando, mas os teus mandamentos são o meu prazer, porque ele sabe o que acontece. Ele sabe que tudo tende para o bem para aqueles que temem a Deus, diz a palavra, diz o Senhor. Então, se você está firmado na palavra, é como se você estivesse num avião andando, sobrevoando, né, dentro de um avião e passa por uma turbulência, uma tempestade. Mas você sabe que aquele avião é de alta tecnologia, é seguro, nunca caiu, né? Um excelente projeto, com excelentes pilotos e treinados e tudo mais, uma tripulação treinada. Então, aparentemente parece que o avião até que vai cair, mas não vai, porque você tem segurança no equipamento naquilo que foi desenvolvido para fazer essas viagens de grandes altitudes, em grandes distâncias, né? Utilizando uma máquina super avançada. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem plena confiança do que está escrito vai acontecer. Então, se você seguir, se você realmente se debruçar, se você obedecer aquilo que está escrito, por isso que o salmista fala, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Porque lá na frente você vai regozijar, vai ter muitas alegrias, vai colher muitos frutos. Deus vai te abençoar grandemente pela sua obediência, pela sua dedicação, né? Aí ele termina: justos são os teus testemunhos para sempre, dar-me entendimento para que eu viva. Então o Senhor, aqui no capítulo, no versículo 144, ele está falando essa multidão de testemunhos. Todo mundo que faz isso colhe os frutos, colhe os frutos. Eu vou até ler uma escritura em Salmos mesmo, versículo 1, que fala disso, né? Aqui, ó. Tá até grifado aqui, vou colocar em amarelo para ficar mais fácil. Iniciar nossa gravação.
Salmo 1, né? Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui é Salmos 1, né? Só para os irmãos verem aqui, amém? Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então, digamos assim, você está investindo o que Deus pede de você. É dedicação, é obediência, é uma condição de humildade para você aprender, você começar do zero e ir crescendo espiritualmente. E Deus fala, se fizer o que realmente tem que fazer, né, tudo quanto fizer prosperará. Será igual uma árvore plantada à beira das correntes d'águas, né? Dá o seu fruto na estação e cuja folha não cai. Então Deus ele compara. Deus é um fazendeiro, né? Ele criou tudo, todas essas frutas, todos esses alimentos que a gente colhe no campo, lavouras, hortaliças. Né? Deus é um verdadeiro fazendeiro. Então ele faz muita comparação com plantação. Nosso Senhor, ele faz muita comparação. E nesse sentido, e é isso. Você investiu aqui, a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não se interessam. Mas aqui tá o segredo. Um dos segredos para aqueles que querem ser bem-aventurados. A gente tem os outros ministérios, o Ministério do Louvor, o Ministério da Oração, dentro da igreja, mas aqueles que se dedicam à palavra e querem aprender, eles são crentes colunas, são colunas dentro da igreja, porque dificilmente eles se desviam, dificilmente eles caem, porque eles estão firmados sobre a rocha. São os crentes coluna, que estão firmados sobre a rocha. Então, por quê? Porque eles têm convicção verdadeira daquilo que eles estão seguindo. Então, o inimigo ele vem com um sopro de doutrinas de demônios, doutrinas erradas, coisas que não estão escritas na palavra de Deus. A série beriana é justamente isso. Então, quantos irmãos estão fora da igreja, foram arrastados, tiveram as suas vidas frustradas porque seguiram homens, acabaram seguindo homens e não a palavra. A palavra ela tem a sua real importância dentro da igreja, tudo se baseia na palavra. E ela é a pedra fundamental, que é o Senhor Jesus, que ele se denomina a palavra, né? O pão da vida, né? O maná que desce do céu. Então, a palavra revelada aos homens, a luz brilhou na escuridão, nas trevas, mas as trevas não a reconheceram. Então, quer dizer, a palavra foi dita, a palavra foi propagada, né? Ela é o alicerce de tudo, é a pedra fundamental, é o Senhor Jesus. A palavra era Deus, estava com Deus, e através da palavra tudo foi criado por Deus. Então é o alicerce. Então os crentes que investem em suas vidas, em querer aprender, em querer se desenvolver, não é para ser um pregador, não é para ser exercer um ministério dentro da igreja. Ela começa, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas ela começa como para garantir, primeiramente, que você não vai se desviar
não vai ouvir a palavra do inimigo, né? Cair no laço do inimigo. Você vai ter convicções profundas daquilo que você está seguindo. E ele fala aqui, né, que acontece, realmente acontece, né? Então, o inimigo, o que ele faz? Ele vai contra a palavra de Deus. Então, Deus profere uma palavra, o inimigo profere a palavra contrária. E aí que geralmente é a mais fácil de ser seguida, é aquela que não exige, geralmente prometendo muita coisa, sem você fazer nada, né? Sem você facilidades nessa vida. A palavra de Deus ela não, ela não te promete facilidades nessa vida. Ela te promete bênçãos devido à sua dedicação, devido à sua obediência, devido à sua humildade em querer aprender, conhecer e seguir, né? E aplicar esses conhecimentos, esses ensinamentos na sua vida. É isso que a palavra de Deus diz. Aí Deus te recompensa pela sua obediência, pela sua submissão, você reconhecer que você é pequeno, você não pode nada, mas Deus é absoluto, Deus é imensurável, né? Seu poder, seu amor, né? Sua misericórdia. Então, você realmente entrega tudo, entrega a sua vida ao Senhor Jesus e depois a sua atitude de querer permanecer, se interessar, ouvir, aprender, seguir. Muitas das vezes você vai errar, você vai cometer falhas, mas Deus ele vai enxergar a sinceridade do seu coração, então ele te perdoa, te dá uma segunda chance, terceira chance, quarta chance. Eu já falei no vídeo anterior, quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 7 vezes, se o nosso irmão pecar 7 vezes ao dia, devemos perdoar. Em verdade te digo que deves perdoar 70 vezes 7. Então, a misericórdia, a gente tem aí a graça de Deus nos abraçando, mas que isso não vire uma coisa banal. Cada um tem um estágio espiritual, cada um está num estágio espiritual. Temos irmãos mais fracos. Paulo diz: me tornei fraco para ganhar os fracos. Então, quando a gente vê uma pessoa nessa situação de fraqueza, a gente tem que ter empatia. O que é empatia? É você se colocar na, na situação da pessoa, se colocar no lugar da pessoa, entender o sofrimento dela e você tem uma empatia, você sofre junto. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Não quer que a gente fique julgando, não quer que a gente fique apontando o dedo, condenando. Eu falei aqui, o nosso ministério não é para ficar julgando os outros. Esse é ministério de Deus, na sua função de Deus, né? Só Ele tem condição de fazer isso e não cometer injustiça. Qualquer um que julgar vai cometer injustiça, porque você não sabe o estágio espiritual em que está aquela pessoa. É aqui que está, é aqui que está o segredo. Nós temos que ter uma empatia. A gente sofre junto, a gente é um corpo. Se um membro do corpo sofre, o corpo inteiro padece. E a igreja tem que funcionar assim. Então, no meu caso, eu fiquei um ano e meio, quase 2 anos fora da igreja. Por quê? Falta de empatia. Pessoas que a igreja que eu congregava foram insensíveis, não tiveram empatia. E aí passam a ver as suas fraquezas e passam a te julgar, a te condenar.
mas elas estão sendo hipócritas, porque elas têm ou a mesma fraqueza ou até outras fraquezas, mas elas são hipócritas, porque elas ficam julgando os outros. Aí é o orgulho religioso, é o fermento dos fariseus. Então ninguém pode julgar ninguém. Se a pessoa agir de uma maneira irresponsável, ela Deus vai dar tempo para ela se arrepender. Porque aí ela está sendo hipócrita. Ela está indo na igreja, mas ela não está se esforçando nem um pouquinho para mudar. Ou tomando algumas atitudes para não cair em determinado pecado. Né? Simplesmente ela está se entregando ao pecado. Aí Deus dá tempo dela se arrepender. Se ela não se arrepender, se Deus vê que realmente a pessoa está brincando ou está vivendo de uma forma irresponsável espiritualmente e não se arrepende, Deus corta. Então, aí quando Deus corta a comunhão daquela pessoa, ela mesma não sente mais vontade de ir na igreja. Ela mesma não quer ir na igreja. Isso é quando o Senhor ele faz a poda da árvore que não produz fruto. Então aí o Senhor corta, aí a pessoa se escandaliza e não volta mais para a igreja. Então o trabalho é feito dessa maneira. Mas tem o processo contrário, que é as pessoas julgar e condenar uma pessoa e expulsá-la da igreja, sem a orientação do Espírito Santo. Pode haver pessoas que o próprio líder ou pastor possa se levantar e falar e cortar a pessoa da comunhão, sim, mas se esse pastor estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele já deu tempo, às vezes um ano, para a pessoa mudar, se arrepender, isso, aquilo. E aí você vê que não tem nenhum 2 anos. Eu já vi casos de pastores demorarem 2 anos para tomarem uma decisão de uma situação errada e que incomodava a igreja. Demorou 2 anos para o pastor cortar a comunhão da pessoa na igreja. Não é algo imediato. Deus não é imediatista. Mas tem o contrário também. Tem pessoas arrogantes, tem pessoas insensíveis, pessoas que não têm misericórdia e estão na liderança e elas vão lá e cortam a pessoa da comunhão ao seu bel prazer, sem ser guiado pelo Espírito Santo. E aí muitas dessas pessoas estão sem lugar para congregar. Se você não tem um lugar para você congregar, é mais difícil você vencer o inimigo sozinho. Quando você está no exército, então tem aquelas companhias do exército, tal, são batalhões ali, tropas, todo mundo junto que vai guerrear contra o inimigo. Então a igreja, quando você está junto com os irmãos, congregando em comunhão, em oração, em adoração, você está ali aprendendo junto, está em comunhão com a igreja. É muito mais difícil de você ser. E você, qualquer dificuldade, você pedir ajuda, pedir oração e orar junto, né? Assistir uma pregação que vai te edificar, que vai entrar no teu coração, virtudes, né? Do Espírito Santo. Então, você fica mais forte espiritualmente. Agora, sozinho em casa, então, esse movimento na internet, onde as pessoas ficam pregando que você não congrega em nenhuma igreja, está errado. Deus, ele quer. Paulo fala isso, né? Até a própria doutrina da igreja. Né? Não abandonais vossas reuniões, como alguns tais têm feito, né? Porque isso vai sozinho em casa, sem congregar,
você vai ficar fraco. Porque aí vem um amigo, vem um parente, vem isso, aquilo, e começa a te desvirtuar novamente. Você começa a voltar para o mundo. Começa a não perder a sua sensibilidade. Né? Não agora, nesse tempo de pandemia. Nós estamos seguindo as regulamentações do governo, né? Então tá todo mundo em casa e tal. Agora é uma situação extremamente atípica que a gente vai passar, Deus quiser. Agora estamos vendo aí vários países que estavam passando pelo pico e hoje apresentam 20 mortes por dia, 5 mortes por dia, e estavam apresentando mais de 2.000 mortes, 2.000 mortes, né, por dia. Então, vai passar, se Deus quiser. Não é para sempre. A gente vai aos poucos voltando à nossa rotina, com cautela, né, com moderação, mas a gente vai voltar à nossa rotina normal. Até sair uma vacina, a gente vai adotando as medidas de precaução até sair uma vacina e assim que sair a vacina vai voltar ao normal. Mas foi um recado, né? Depois não é um assunto que eu vou abordar agora, mas foi um recado espiritual que a gente recebeu. Então, não é. Eu saí de uma igreja que estava caída espiritualmente, começou a haver divisão, começou a haver discussão. Eu saí antes, Deus até me tirou antes, para não se escandalizar com tudo que aconteceu. E nas minhas orações, onde eu quis voltar, quis congregar, eu voltei, depois de 1 ano e meio, voltei a congregar na igreja. Só que já era uma igreja, vou falar o nome, né? É uma igreja que chegou aqui no Brasil há mais de 100 anos, a Assembleia de Deus. E era uma igreja que eu não, assim, não tinha nenhuma afinidade no começo. E nunca teria por vontade própria ir congregar. Mas graças a Deus eu tive um amigo que era da igreja que eu congregava e ele me levou. Ele falou, não, vamos lá assistir. E aí eu fui lá, gostei, fui ficando, congreguei. Só que como eu não acreditava no batismo do Espírito Santo, na igreja que eu me converti, eles não tinham essa doutrina, que na verdade isso não é doutrina, isso é mandamento do Senhor, isso é mandamento, não é doutrina. Batismo no Espírito Santo não é doutrina, é mandamento, é mandamento. O batismo com o Espírito Santo, ele é efetivo e é real, acontece. Você nunca vai achar uma escritura na Bíblia e fala que o batismo, ele, com o tempo, o batismo no Espírito Santo, com o tempo ele ia sumir da igreja. Isso é uma falácia. Isso é uma coisa completamente. Peça para alguém te mostrar na palavra de Deus que o batismo com o Espírito Santo ele ia ter um fim, com o progresso da igreja, entre as ações, o passar do tempo. Não tem nenhuma escritura que fala disso. E tem muitas igrejas que não falam, não, isso não existe, isso aí é invenção. Então eu vim de uma igreja assim tradicional, né, e fui ensinado, né, assim, fui ensinado, doutrinado, né, dessa forma. E aí quando eu vim para a Assembleia de Deus, onde eu comecei a estudar, comecei a ir nos cultos de ensino bíblico, e demorou 3 anos para eu ser batizado no Espírito Santo e ter toda a experiência com o batismo no Espírito Santo. Aí é outra coisa, completamente diferente do batismo nas águas, que é a primeira fase.
Eu demorei 3 anos. E tem gente que é batizado nas águas e é batizado, no mesmo instante já é batizado no Espírito Santo. E tem gente que é batizado no Espírito Santo primeiro, depois que vai ser batizado nas águas. Não tem uma ordem específica. Mas eu já era batizado nas águas e depois de 3 anos de estudo bíblico, né, eu queria conhecer, eu queria saber. Aí eu me dediquei, né, foi difícil porque tinha que sair do serviço, né, chegar tarde em casa, tudo. Nessa época você não pode estar estudando, ou se estudar não pode ser cair no dia do estudo bíblico. E aí eu fui e recebi o batismo. É uma experiência inigualável, você nunca mais esquece. Você sabe que foi batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas, você vai ter uma compreensão muito maior da Bíblia, a sua mente vai abrir, a sua mente realmente vai abrir para as coisas espirituais, e é algo assim inédito. Eu sei até o dia. Eu fui batizado nas águas dia 15 de novembro de 1999. Inclusive a igreja, a Assembleia de Deus que eu fui, ela tem vários ministérios, né, a Assembleia de Deus. Ela foi fundada dia 15 de novembro, o mesmo dia que eu fui batizado, nas águas. Depois eu fui conhecer a igreja através desse meu amigo, colega, né? Ele não era amigo, ele era um colega. Foi em casa, conversou. Eu estava interessado em retornar, sentindo muita falta. Já tinha orado a Deus e pedido perdão pela minha ausência durante esse 1 ano e meio, mas eu queria retornar e ele me levou. E aí eu estou na Assembleia desde então, desde 2003, estou na Assembleia e não saí mais. Aqui em Minas Gerais não tem um ministério que eu congregava em São Paulo, mas é a mesma origem, é a mesma origem, é a mesma igreja, é a mesma igreja, a mesma fundação. Gunnar Wing e Daniel Berg, que vieram dos Estados Unidos. E aqui tem uma história interessante, porque esses suecos, descendentes de suecos americanos, eles eram da Igreja Batista. E eles foram batizados no Espírito Santo. E a própria igreja em que eles faziam parte não aceitava o batismo no Espírito Santo. Então eles foram expulsos da igreja. Foram expulsos, por isso que chamam o movimento pentecostal, que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, mas a igreja não, igreja batista tradicional não acreditava. Não é doutrina. Pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Você não vai achar nenhuma escritura que fala que o batismo do Espírito Santo seria encerrado durante a fase da edificação da igreja. Nós estamos terminando a fase da edificação da igreja agora. Assim que cessar essa fase, aí vem o retorno do Cristo, o nosso Senhor, mas ele vem para reinar com vara de ferro, tomar todos os reinos, destituir todos os reinos da terra, e ele vai estabelecer o reino milenial de Cristo, né? E aí vai começar o processo do juízo de Deus, né? Realmente a separação do joio e do trigo. Então não está escrito. Aí eu fiquei 3 anos, engraçado, e esses missionários, eles foram batizados no Espírito Santo, e você não consegue mais ter a mesma cabeça, porque a sua mente abre, a sua compreensão ela muda,
você passa a ter uma visão espiritual das coisas, né? E, e eles ficaram assim, eles não conseguiram, não tiveram mais comunhão com essa igreja, que não acreditavam nesse fenômeno, que é um milagre, né? É um fenômeno. E aí eles foram direcionados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus falou com eles que teriam que vir para o Brasil, na cidade de Belém, né? E aí começa a história das Assembleias de Deus lá no Belém do Pará. Depois foram criados outros ministérios, né, que foi crescendo, chegou em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, Santa Catarina, Paraná, no Nordeste, Centro-Oeste e Rio Grande do Sul. E aí foram criados vários ministérios com o sentido de não dividir a igreja. Então, você concede um ministério que vai atuar em determinada região, um determinado propósito para aquele ministério, mas você não divide a igreja. A igreja tem o mesmo nome, Assembleia de Deus. Então aí eu fui na Assembleia de Deus, me batizei no Espírito Santo, fui batizado, aliás, e aí abriu toda a concepção, a minha mente mudou completamente. Então não são todas há ministérios, pode haver ministérios caídos, sim, pode haver ministérios que foram fruto de divisão, então a igreja não pode ser dividida, mas há um que se levanta, se rebela, divide, e ele passa, a Assembleia de Deus ela sofre muito com isso, porque tem muitas portas que se abrem como Assembleia de Deus, mas não sem autorização do ministério. Ou eles criam um ministério diferente, e aí na convenção não é reconhecido, mas a pessoa não obedece. Então você tem várias igrejas de pastores que eles não estão legalizados, né? Eles não foram consagrados, eles não tiveram a permissão da convenção para poder abrir aquela igreja e usam o nome da Assembleia de Deus, que é um nome muito forte. Se a gente tem mais de 5.000 municípios, dificilmente você vai ver um município que não tenha. O Brasil tem 5.500 municípios, então dificilmente você vai ver um município que não tenha uma Assembleia de Deus. Mas tem esse problema, que é um nome muito antigo e muito respeitado no meio evangélico, então a pessoa vai lá e coloca a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, ministério tal. Mas esse ministério não existe, ele criou ali na hora, né? Ele usa o nome sem permissão. Aí como é que você vai fiscalizar isso em 5.500 municípios? Não tem jeito. Por isso que eu falo, você tem que orar a Deus para pedir onde você vai congregar. Hoje eu vejo que as igrejas que não creem no batismo com o Espírito Santo, elas têm que rever os seus conceitos, porque é um fenômeno que acontece. Tem muita gente que é batizada, não é o Espírito Santo, é o espírito do inimigo, fala línguas, tem fenômenos, mesma coisa. Aparentemente parece que é Deus que está operando, mas não é. É o inimigo, porque ele imita, fará milagres e maravilhas, né? Se possível for, para até enganar se possível for, para até enganar os eleitos, né? Mas não será possível, por quê? Porque os eleitos recebem o Espírito Santo e têm discernimento espiritual. Então, eu já fui visitar uma igreja, era uma igreja assim, depois eu fui ver que era fruto de divisão, e tinha manifestação espiritual e tal,
mas só que eu não tinha comunhão do meu coração. Eu não sentia comunhão, eu sentia repulsa. Depois eu fui descobrir que foi um ministério dividido. E tinha manifestação espiritual, tinha pregação, tudo mais, mas já estava na operação do inimigo. E as pessoas achando que era um Deus, que era Deus, né, que estava operando, que estava fazendo aquilo. Só que eu entrei, fiquei quieto, fui a convite de uma pessoa visitar, fazer só uma visita. Eu sou fiel ao meu ministério, onde eu estou congregando, porque Deus me direcionou. Então eu não saio. Eu sei que ali eu tenho um propósito. Aí eu fui fazer uma visita, assim como eu chamo alguém para visitar a minha igreja, normal. Mas eu senti repulsa. Teve uma irmã que manifestou lá, começou a falar línguas e tudo mais, né? Assim, eu senti uma repulsa muito grande. Assim, isso aqui não é de Deus. Mas nem sabia que tinha sido dividido. Depois eu fui ver que era um ministério dividido. Então, o pastor que sai dividindo, ele não, até parece que Jesus sai junto com ele, porque todo mundo vai com ele, né? Mas depois de um ano, 2, 3 anos, você vê que aquela obra ela não prospera, não vai para frente, ela afunda. Os pastores sabem muito bem, né, dessas histórias que que tem em relação a isso. Então, assim, não é só, não existe assim a Assembleia de Deus, a igreja verdadeira. Não, a Assembleia de Deus é uma das igrejas. Né? Deus ele foi fundando, né, até pela dureza de coração dos homens. Então, Deus foi, se houve uma separação, porque lá no Novo Testamento, até João Marcos, que era um dos apóstolos, ele se separou de Paulo. Né? Ele teve uma desavença. Então ele voltou para Jerusalém. Paulo continuou as suas viagens. Mas lá na frente, Paulo pediu para chamar João Marcos, que ele seria útil no ministério. Então teve ali, até entre os apóstolos, teve ali alguma separação, né? Eu falei assim, não, eu vou ficar em Jerusalém, você vai, eu não vou mais te acompanhar, pode acontecer, né? Mas dividir mesmo, por briga, por rixa, por desavença, aí já é atuação do inimigo. Porque o inimigo de Deus, ele dividiu lá no céu. E ele usa essa mesma tática na igreja. Então a Assembleia de Deus, ela tem cada um o seu ministério, mas é uma só, que surgiu justamente dessa, dessa visão diferente, que uns achavam que era doutrina, mas não é doutrina, é mandamento. Né? Mandamento do Senhor. Ficais, ficais em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Então, o poder de Deus vem na manifestação do Espírito Santo. Por isso que é o batismo com o Espírito Santo. Só que tem muitas denominações que não creem nisso. Mas também o movimento pentecostal, ele cresceu de uma forma assim, sobrenatural. Né? Cresceu, foi um movimento muito forte, porque deixou o Espírito Santo agir, deixou o Espírito Santo trabalhar. Assim, simplesmente foi realmente as obras feitas em Deus. Então é Deus que faz. Diferente de igrejas que fazem a obra de Deus, mas não tem a atuação do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Tá bom, meus irmãos? Isso é uma. A gente aqui, eu ia discorrer o assunto com outras escrituras, mas para você que não está congregando numa igreja, saiba que é
claro, tem a instituição, a denominação, a Igreja de Deus não tem placa. Então, para cada denominação, Deus tem o povo dele lá, né? Ele instituiu aquele movimento. No nosso caso aqui, foi um movimento feito pelo Espírito Santo. Os próprios missionários receberam o batismo e foram expulsos da igreja, mas sem cometer pecado nenhum. Eles receberam o poder de Deus e iniciaram o ministério. Aí começaram a pregar o evangelho, começaram a expulsar demônio, começaram a curar os enfermos, começaram a libertar as pessoas, né? As pessoas passaram a se converter, a seguir ao Senhor Jesus, a entregar suas almas ao Senhor Jesus. O trabalho continuou, independentemente, porque aí Deus, a autoridade de Deus está acima da autoridade da instituição. É aquilo que eu falei, você tem que fazer o que está escrito. O que está escrito vai se cumprir, se você crê na palavra do Senhor. Só que muitas igrejas criaram doutrinas que vão contra, né? São a lei dos homens substituindo a lei de Deus, que estão acima da lei de Deus. Aí não funciona. É o contrário. A lei vem de Deus. Os mandamentos, eles vêm de Deus. Aí os homens, nós somos simplesmente pequeninos aqui que entregamos a nossa vida para que Deus faça a obra na nossa vida. Nossas obras são feitas em Deus. Nós não fazemos a obra de Deus. Mesmo porque nós não temos capacidade. Deus chama aqueles que não são e capacita os escolhidos. Assim funciona. Né? Por isso que você não pode se auto-enviar, não pode se auto-intitular, né? Não pode ser tido como uma profissão. O chamamento é Deus quem faz. E é feito pelo Espírito Santo. É Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que manda a pessoa ser ungida. É um trabalho espiritual, todo um trabalho espiritual. Tudo tem que ser consultado, tudo tem que ser orado, né? Tudo tem que ser permitido, permissão de Deus, propósito de Deus. Agora, quando vira uma instituição humana e os homens passam a controlar, da mesma forma. Então, eu vou encerrar esse vídeo da mesma maneira que eu comecei. Então, quando eu perdi o meu RG, meu documento, eu comecei, limpei a gaveta, olhei a gaveta umas 3 vezes, fui nas minhas pastas, procurei na minha pasta de documento, fui, tal, fazendo por mim. E Deus, ele só estava esperando eu orar, só estava esperando eu interceder em nome de Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o nome do Senhor. E eu não fiz nada. Simplesmente a gerente foi lá e me mandou uma mensagem no WhatsApp, ó. Hoje eu fui dar uma olhada lá no Achados e Perdidos e achei o seu RG aqui, está com a gente. Pode ficar despreocupado, eu vou guardar aqui. Então não fiz nada. Então a igreja é a mesma coisa. Os homens eles não fazem nada por si só, né? Eles oram, pedem a orientação de Deus e Deus faz, né? E Deus manda. Ora Deus faz, ora Deus manda você fazer alguma coisa. Faz isso, faz aquilo, faz assim assado, vai te direcionando, né? Enquanto o mundo espiritual continua trabalhando em favor da igreja. E as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural. Então Deus manda tudo, Deus envia as almas, Deus ele mantém os ministérios, Deus organiza as festividades, organiza o evangelismo, as pregações, as orações, né? São intercessões que são feitas em favor da igreja, tudo, ministério dos jovens, das crianças, é um corpo. Então tudo é
orientação de Deus. Deus que faz todas as coisas, verdadeiramente. Nós só somos instrumentos. Nós emprestamos, entregamos a nossa vida e obedecemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então foi assim. Então a igreja, esses missionários que receberam o batismo do Espírito Santo, era justamente Deus falando: é eu que envio, é eu que preparo, é eu que capacito, é eu que levanto, eu que envio as almas, eu que falo onde tem que ir, como ir, onde abrir, o que fazer, entendeu? É Deus que controla. Jesus é a cabeça, por isso que a Bíblia fala. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, pode ser que tem igrejas que estão com os ministérios caídos, que Deus está esperando arrependimento? Sim. Pode ser que Deus cortou alguns ministérios, cortou algumas igrejas, cortou alguns pastores da comunhão, foram reprovados? Sim. Por isso que o trabalho não prospera. Mas tem igrejas verdadeiras, levantadas, guiadas, que estão com as suas candeias acesas. Então, com o seu castiçal aceso. Né? O Espírito Santo está presente, então Deus está operando. Está operando milagres, maravilhas, libertação, crescimento espiritual, união, comunhão, né? Tudo isso. Então, a gente, salvação. Então, a gente tem curas, continua exercendo o ministério da igreja, que é esse, né? Salvação das almas. Então, é aqui que está a grande diferença. Nós somos guiados. Aquele que não for guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, eu não preciso de nada. Eu tenho livre acesso ao Pai, usando o nome do Senhor Jesus. Não preciso de mais nada. Tudo que eu for fazer, a ligação, o acesso que eu tenho, é simples assim. Não preciso fazer sacrifício, porque o Senhor Jesus já fez sacrifício. O sacrifício perfeito. Que ele entregou, o sacrifício dele é aceito como um sacrifício perfeito. Então, não é necessário mais sacrifício. Né? Venha a mim, vós que estáis cansados, né? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, diz o Senhor. É outra condição. A graça de Deus é outra condição. Haverá provas? Sim. Você vai ser provado espiritualmente para ver o que sai da tua boca. Como aquele povo que foi provado no deserto e ficava murmurando e reclamando com Moisés. Deus não deixou faltar nada, mas o povo murmurava, reclamava todos os dias. E Deus não deixou faltar nada. Mas as palavras que saírem da tua boca ou vai te salvar ou vai te condenar. É o que sai da sua boca. É o que está dentro do teu coração, é o que sai da tua boca. A murmuração, a reclamação, quer dizer, Deus está vendo. Né? Mas o caminho não é difícil. Tá bom, meus irmãos? Vou encerrar esse vídeo aqui. E eu estou fazendo dessa forma, deixando o Espírito Santo falar no meu coração. Eu tinha outras escrituras aqui, mas a gente vai seguindo dessa forma aqui, dando livre vazão ao Espírito Santo. Então, que o Senhor abençoe a todos os irmãos e os visitantes, que Ele dê graça, que Ele derrame as suas bênçãos, que Ele abra sua mente ao conhecimento, à sabedoria, ao Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, e a gente vai continuar no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.